Bom dia! Bom dia, já estamos aqui com mais um Despertar com Deus, nossa live. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Como é que você está? Bom dia, seja bem-vinda na nossa live, no nosso devocional. Vamos aguardar uns minutinhos, para ver se mais alguém vai entrar. A gente aguarda uns 2 minutinhos só. Bom dia, Tami, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Lininha, seja bem-vinda, Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo, né? É uma bênção a gente poder se reunir, né? Que seja online, que seja no virtual, mas para falar das coisas de Deus, né? Para falar das coisas de Deus. Isso é uma bênção na nossa vida. Esse é o nosso maior objetivo, que a gente possa, né, estar cada vez mais próximo do Senhor. Bom dia, paz do Senhor. Já tô aqui tomando um cafezinho. Se vocês quiserem mandar um aviãozinho, convidar alguma amiga de vocês que também precisa ser edificada. Todos nós precisamos, né, ser edificados com a palavra. Encaminha, vamos esperar mais um minutinho só e nós já vamos começar. Se você quiser, né, convidar uma amiga, clica no aviãozinho. Dessa forma o Instagram também avisa outras pessoas que nós estamos ao vivo. Bom dia, Jailson, seja bem-vindo. Deus abençoe. Deus abençoe. Vai aguardar mais um minutinho e já vamos iniciar. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa, nem que fosse a... Esse louvor é muito lindo, né? Não sei se vocês conseguem ouvir. Jesus é o nosso alívio, né? Vamos iniciar aqui. Ele é o nosso alívio, tudo que a gente precisa para continuar. Tem dias que não é fácil, só a gente sabe as lutas e as guerras que nós enfrentamos, mas nós precisamos ter a certeza e a convicção de que Jesus, ele é o nosso alívio, ele é a nossa força, ele é o que nos sustenta, ele é, né, ele é tudo, ele é o nosso alicerce, e se nós estamos enxertados nele, nós temos o descanso para enfrentar essas lutas, sabendo quem guerreia por nós, não é assim? Vamos fazer uma oração antes de iniciar. Deixa eu só abrir aqui. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, né? Essa parte da oração é muito importante. Gente, hoje eu ajeitei meu celular de um jeito aqui que tá diferente. Tá meio baixo aqui pra mim. Deixa eu tentar arrumar aqui meu equipamento. Deu, pronto. Vamos fazer uma oração, então, para agradecer ao Senhor, né? Agradecer ao Senhor por este dia onde as misericórdias dele são renovadas sobre nossas vidas, este dia que o Senhor criou, este dia que o Senhor nos propiciou, né? Nos trouxe até aqui. Sabrina, bom dia, minha amiga abençoada, Deus abençoe. Então, vamos agradecer a Deus. Obrigada, Senhor. Te agradecemos, Pai, por mais essa manhã, Senhor, aonde possamos estar aqui reunidos, Pai, para falar do Teu amor, da Tua presença, Pai, para falar, Senhor, de tudo aquilo que Tu és, maravilhoso, grandioso, conselheiro, Senhor. Em nome de Jesus, te agradeço, Pai, por cada vida aqui presente. Senhor, Tu sabe o que cada um precisa, Senhor, ouvir. Ministra, Espírito Santo de Deus, no coração de cada pessoa, Pai, que está aqui no ao vivo, que vai entrar, que vai sair, que vai assistir depois no gravado essa live, ó Deus. Eu declaro sobre cada vida, Pai, já as Tuas bênçãos, Senhor. Declaro, Senhor Jesus, sobre
cada vida, ó Pai, a tua provisão daquilo que cada um está precisando, que neste dia o Senhor derrame a porção necessária, Pai, para cada uma dessas vidas, ó Senhor, para que elas sejam edificadas, fortalecidas na fé, ó Deus, para que elas entendam, ó Pai, que é a tua misericórdia, Senhor, que é a tua graça, ó Pai, que é que opera em nossas vidas, ó Deus, milagres e maravilhas. Em nome poderoso de Jesus, já declaro aqui minha total incapacidade diante de todas essas pessoas, né? Eu não sou capaz, mas estou aqui diante da obediência, trazendo a palavra que, antes de mais nada, passa por mim, né? Que Deus fala comigo, dos meus devocionais, para liberar sobre a vida de vocês. Porque a palavra, ela não pode morrer na gente. A palavra, ela foi feita para passar em nós, nos transformar. E a gente ser agentes também na vida de outras pessoas, daquilo que nos transformou, daquilo que nos modificou. Então, que você possa guardar isso no teu coração e aquilo que o Senhor te ministrar com a palavra dele, não é com a minha, é com a palavra dele é que tem o poder, não é assim? Então, aquilo que o Senhor te ministrar, daquilo que o Senhor te tratar, daquilo que o Senhor falar na tua vida, que você também possa ser uma agente do reino de Deus e possa derramar na vida de outras pessoas também, porque nós não sabemos o que cada pessoa passa, cada luta, a luta e a guerra de cada pessoa. Muitas vezes a gente pensa que sabe, mas nós não sabemos, mas o Senhor sabe todas as coisas. E muitas das vezes, uma palavra que a gente fala muda o destino de uma pessoa, porque a palavra do Senhor, ela faz isso, ela tem esse poder, não é? Ela penetra na alma, ela penetra no espírito. Então, que a gente possa ser esses agentes do reino. Amém? Gente, então hoje, o tema que eu trouxe para esse devocional, né? Posso tudo naquele que me fortalece. Posso tudo naquele que me fortalece. E o texto base que eu vou ler aqui pra gente meditar e explanar e colocar na nossa vida diária essa aplicação é Filipenses, capítulo 4, do 11 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Que lindo, né? Que lindo. Essa epístola de Filipenses, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele estava em uma prisão, né? Estava preso em Roma, né? Só para a gente entender um pouquinho do contexto e depois a gente entrar mais a fundo nessa palavra que tem tanto poder para nossas vidas. E ele estava numa prisão. E essa carta ele escreve então para a igreja de Filipos. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Ele escreve para a igreja de Filipos, né? Então, para os filipenses. Então, ele está escrevendo, ele está agradecendo, porque eles enviaram uma oferta para ele e ele estava lá na prisão. E aí, ele fala aquelas palavras. Depois, se você quiser ler todo o capítulo 4, já anota. É sempre importante a gente trazer um caderninho, uma caneta e anotar. Porque assim como o Senhor fala comigo, né? Falou comigo acerca dessa palavra, eu tenho certeza que ele vai falar grandes coisas e vai te revelar grandes coisas também para você acerca desse versículo e deste capítulo 4, tá? Então, o propósito de Paulo, né, era escrever essa carta, era incentivar a igreja a se alegrar, não é? A ele mostrar para eles mesmos que mesmo preso, ele se alegrava no Senhor. E que nós devemos nos alegrar independente de qual sejam as circunstâncias. Paulo ali, então, ele está agradecendo, né, pela oferta. E o que eu acho interessante é ali o final, né, que é o tema também da nossa live, tudo posso naquele que me fortalece. Durante tanto tempo, essa é uma frase, né,
ali do versículo muito conhecido, do versículo 13 muito conhecido, muita gente fala, posso tudo naquele que me fortalece, mas de uma maneira errada. Não entende o contexto, não entende o que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar com posso tudo naquele que me fortalece. E nós muitas vezes usamos, hoje não mais com a graça de Deus, porque quando a gente aprende o que é certo na palavra, não é? A gente não pode continuar errando. Mas eu já usei também essa frase de maneira errada. Posso tudo, como se a gente pudesse tudo, qualquer coisa. Não. Nós não podemos tudo e nós não podemos qualquer coisa, porque nós somos filhas de Deus. Então, quantas pessoas usam isso de maneira errônea? Para querer até mesmo barganhar com Deus. E aí eu trago uns questionamentos aqui pra gente. Será que nós estamos nos alegrando, nos contentando no Senhor independente das circunstâncias? Porque Paulo escreveu isso estando preso, estando no corredor da morte, estando algemado, passado por torturas. E ele escreveu isso nesse momento, que ele podia tudo no Senhor, inclusive no momento da dor, passar pelo momento da dor. Mas nós não queremos muitas vezes isso para as nossas vidas, entende? Então ele diz, eu posso tudo naquele que me fortalece. Não é eu posso tudo, eu posso ter tudo, eu posso conquistar tudo. Não é. Ele pode tudo. Ele pode passar pelo momento da dificuldade no Senhor, porque o Senhor é quem sustenta, o Senhor é quem fortalece. Ele pode passar pelo momento de alegria. Então ele não está vivendo pelas circunstâncias da sua vida, não. Ele está vivendo, né, com base na sua fé, com base naquilo que ele crê, no Senhor Jesus, aquele que sustenta ele. Não é assim? Então, será que nós estamos buscando viver como Jesus, na simplicidade do Evangelho, e não usando eu posso tudo naquele que me fortalece para coisas materiais, para coisas mundanas, para coisas que não condizem com o Evangelho de Jesus Cristo? Vamos analisar, meus amados, minhas amadas, como era a vida de Jesus. Uma vida na simplicidade. Uma vida que não era pelas circunstâncias. Ele sabia quem ele era, ele sabia o seu propósito. E ele estava firmado no Pai. Não é assim? Então, que a gente possa, já começando, refletir, né, acerca disso. E muitas vezes, né, nós não queremos, né, nós não compreendemos que esse posso tudo naquele que me fortalece, né, como eu mencionei ali, é passar pela adversidade no Senhor, porque Ele vai nos guiar nas adversidades. É passar pelas alegrias no Senhor. Então, será que nós estamos contentes com a nossa realidade? Será que nós estamos glorificando ao Senhor na nossa realidade? Qual que é a tua realidade hoje? Muitas vezes a gente olha para a nossa realidade e a gente só reclama, a gente só murmura. Sabe? A gente olha a nossa realidade porque a gente está olhando as circunstâncias. A gente está olhando as circunstâncias e a gente não consegue ficar contente. A gente não consegue ficar contente se a gente tem pouco, a gente não quer ter pouco, a gente quer ter mais. E sabe, isso é um grande perigo. Por que que é um grande perigo? Porque a gente começa a olhar para a vida do outro. Para a vida do outro, e quando a gente começa a olhar para a vida do outro, é impossível a gente compreender a nossa identidade, é impossível a gente viver os propósitos de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque você está rejeitando tudo aquilo que você é, tudo aquilo que o Senhor quer fazer em ti, tudo aquilo que Ele já te proveu, todo o livramento que Ele já te deu, tudo que Ele está fazendo na tua vida. Você está rejeitando porque você não quer o que é teu, você quer o que é do outro, porque você não está em contentamento.
Você não está em contentamento com o que Deus tem provido na tua vida. E aí eu te deixo aqui um questionamento. Como que Deus irá prover mais, se nem com o teu pouco você consegue estar contente? É duro, mas é a realidade. É duro, mas é a realidade. Então, nós estamos contentes com o que temos, ou estamos olhando para a vida do outro, querendo o que o outro tem. E nós, mulheres, temos, é só a gente olhar, né? Quantas vezes a gente abre o guarda-roupa, mas eu tenho pouca roupa, mas eu tenho pouco calçado, mas aí tu vai olhar lá, tu tem mais de 10 pares de calçado, tu tem mais de 3 calças, tu tem. Só que a gente quer sempre mais. Por quê? Porque o padrão desse mundo que a gente vive nos coloca isso como regra. Que para a gente ser, a gente precisa ter. E nós acabamos nos moldando no padrão errado. No padrão que esse mundo apresenta. Por quê? Pela competitividade. Porque a gente não quer ser menos. Porque a gente não quer aceitar a nossa realidade. Quantas vezes eu me endividei em cartão de crédito para querer comprar um calçado novo, porque eu tinha que ter um calçado novo para ir em tal lugar, porque eu não podia usar o mesmo calçado. E tenho certeza que quem está aqui também já deve ter passado por isso, porque nós não estamos contentes. Nós não estamos contentes com o que temos, nós não estamos contentes muitas vezes com as adversidades, com os problemas. E sabe, os problemas das nossas vidas é o que vai nos promover para viver os propósitos de Deus. Os problemas da nossa vida, as adversidades, as situações difíceis, é o que vai nos promover para vivermos os propósitos de Deus. A gente não aprende estando feliz. A gente aprende no problema, porque é no problema que a gente se aproxima, infelizmente que a gente se aproxima mais de Deus. E é onde Deus quer moldar o quê? Moldar o meu e o teu caráter. Moldar o meu e o teu caráter. Nós não podemos viver como filhinhas mimadas, achando que Deus é um Deus gênio da lâmpada, achando que Deus é um Papai Noel. Não existe isso. Deus é um pai. Se você é mãe, você está aqui, você tem filhos, você dá tudo para o seu filho? Não dá. Não dá. E assim é Deus conosco. Mas nós não ficamos contentes. Nós não conseguimos desfrutar daquilo que está acontecendo na nossa vida. Seja na alegria, seja do problema, seja no pouco, ou seja no muito. E então, voltando aqui, apesar de Paulo estar preso, e isso é muito lindo porque Paulo, ele estava preso. Agora imagine, vamos nos colocar nessa situação, nesse papel do apóstolo Paulo. Ele estava numa cadeia, ele foi açoitado, ele estava no corredor da morte. Por quê? Por proclamar, por anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Ele podia muito bem murmurar: Senhor, mas eu proclamei tuas boas novas e agora eu estou aqui? É assim que tu me trata? Porque é assim que eu e você fazemos muitas vezes com Deus. Mas ele não fez isso. Ele disse que ele podia tudo naquele que o fortalecia. E que ele aprendeu a se contentar. Ele aprendeu a se contentar. Então, o contentamento é um aprendizado que Deus quer ensinar para mim e para você. E esse contentamento nada mais é do que um estilo de vida. Esse contentamento, né? E qual é esse estilo de vida de contentamento? É o estilo de vida cristão. Se você crê em Jesus Cristo, se você crê na sua graça, no seu amor, tudo aquilo que Ele fez por mim e por você na cruz do Calvário, a sua confiança tem que estar nele. Porque quando nós cremos em Jesus, quando nós declaramos Ele na nossa vida, pela fé, nova criatura nós somos. Nós não podemos permanecer as mesmas.
Nós não podemos. Então, agora é um estilo de vida diferente. É um estilo onde a nossa confiança está completamente em Jesus. Aonde a gente vive pela fé e aonde a gente vive pelo quê? Pela convicção. Convicção do quê? Convicção na palavra de Deus. Convicção da palavra de Deus. Convicção de tudo aquilo que Deus está falando conosco através da sua palavra. Isso daqui é a nossa verdade. Isso é a nossa verdade. É nessa convicção que nós temos que andar agora. Aonde nós não andamos mais preocupadas, pois sabemos que o Senhor é a nossa provisão, sabe? Uma das características de uma pessoa que nunca está contente é porque ela está sempre preocupada. Preocupada com o que vai acontecer no dia de amanhã, com o que ela vai vestir, o que ela vai comer. Uma das características, porque tem também a questão de ego, tem várias coisas que envolvem a gente não ter esse contentamento. E sabe, Jesus falou lá em Mateus 6, né? Mateus 6, a partir do verso 25, Jesus falou sobre as preocupações. E olha como Jesus é lindo, olha o que Jesus nos ensina. Por isso digo a vocês, esse é o Jesus falando, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E porque se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem enfiam. E eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Homens de pequena fé. E assim nós somos de pequena fé, muitas das vezes. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe o que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar. Aqui está o segredo, a chave de acesso. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, olha que lindo. Eu li tudo isso porque realmente convém. Essa passagem é muito linda. E Jesus aqui, ele está nos falando algo muito importante. Ele, nosso Pai que está no céu, ele sabe tudo que nós precisamos. Ele está dizendo, não se preocupem, não anda ansioso. Se contente, viva o dia de hoje, esteja no hoje, desfrute o agora, desfrute do que você possui, desfrute do que Deus já te deu, desfrute das bênçãos que Deus já te derramou no dia de hoje. No dia de hoje. E a chave mais importante para que a gente consiga viver dessa maneira, porque não é algo fácil, é decisão, é escolha, é convicção da palavra do Senhor, é fé. Ele ainda fala homens de pequena fé. Nós precisamos fortalecer a nossa fé sempre na palavra do Senhor, e a chave principal para que a gente consiga é o que? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas sabe o que está acontecendo? A ordem está invertida. Nós não estamos mais buscando o reino de Deus em primeiro lugar, porque pessoas estão duvidando do que Deus é capaz de fazer.
Não estão mais buscando o reino de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus se tornou quando eu puder, quando eu tiver tempo, se der tempo. É assim. Aí sabe o que acontece? Daí a gente quer que Deus cuide de tudo que a gente quer. E aí sabe o que a gente faz? A gente tira Jesus de cena e a gente se coloca no centro. E Jesus tem que ser o centro de todas as coisas. E a gente se coloca no centro. E quando a gente se coloca no centro, a gente vai viver sempre em descontentamento. Por quê? Porque nós vamos estar andando no padrão dessa terra, no padrão deste mundo, aonde o ter é que vai imperar. Aonde você precisa competir o tempo inteiro. Você precisa competir o tempo inteiro, sendo mais, tendo mais, mostrando mais. E o reino de Deus é tudo ao inverso. É tudo ao inverso. E aí é o que a gente está vendo. Lares disfuncionais. Pessoas cada vez mais com ansiedades, com síndromes de pânico, com depressão. Porque a ansiedade vai virando um anseio tão grande, muitas vezes que a pessoa não sabe nem pelo quê, nem por quê. E isso é muito triste. Isso é muito triste. Sabe, Paulo nos diz que o segredo para o contentamento é estar satisfeito com pouco e estar satisfeito com muito. Ou seja, estar satisfeito em qualquer situação. Estar satisfeita com o que você tem, com o que você é e parar de se comparar. Nós estamos vivendo em um século. A nossa geração é uma geração de comparação. O tempo inteiro. E é impossível, e eu falo isso por experiência própria. Tanto tempo da minha vida eu vivi me comparando com outras pessoas. Sabe, você admirar uma pessoa, você olhar, ter como um exemplo, mas agora você se comparar, por que ela é assim, por que eu não sou assim, por que ela tem isso, por que eu não tenho isso. Você fica estagnada, você fica paralisada, você não sai do lugar, porque você quer viver uma vida que não é sua. Por quê? Porque você não está contente com a sua vida, você não está contente com o que Deus colocou em você. Sabe, Deus te desejou, Deus te criou, Deus te teceu lá no ventre da tua mãe. Ele planejou as tuas características. Ele colocou em você dons, ele colocou em você talentos que muitas das vezes estão escondidos porque a gente não consegue enxergar nosso valor. A gente só consegue enxergar o valor do outro, ver a vida do outro, que o outro é melhor, que o outro conseguiu, que o outro alcançou, que o outro atingiu, que o outro tem. Mas a gente não para olhar para a nossa vida e dizer: ei, Senhor, eu quero viver tudo que Tu tem para mim. Dentro da minha realidade, dentro da minha condição, dentro das características que Tu me destes. Ei, Deus, Ele quer nos usar da maneira que nós somos, mas Ele vai nos lapidar. Por quê? Porque a gente precisa ter o caráter de Cristo. Mas nós temos características. Tem pessoas, eu quando falo, pode ver, eu tô o tempo inteiro mexendo a mão, é uma característica minha. Sou uma pessoa que eu gosto de falar. É uma característica minha, mas Deus, Ele vai me moldar. Por quê? Porque eu já não vou falar mais qualquer coisa. Eu já não vou falar mais. Muitas vezes eu até falava assim, eu falo mesmo, né? Às vezes, né, as pessoas que eu gosto muito de falar, é assim. Eu falo o que eu penso, só que não é assim. Mas a gente tem que deixar Deus nos moldar para que a gente entenda isso. E Deus vai moldando as nossas características, mas nós temos que parar de olhar para a vida do outro e estar contente com a nossa vida, com a nossa realidade e compreender que tudo que nós temos é Deus quem nos dá. É Deus quem nos dá. Tudo que nós somos foi Deus que nos fez. E sabe como o Paulo conseguia estar satisfeito mesmo naquela situação, né? Porque ele sabia que a sua força não era dele, aquela força, porque nós somos fracas. Nós somos fracas e não é vergonha nenhuma dizer que nós somos fracas. Porém, na nossa fraqueza é que
nós somos fortalecidas. Na nossa fraqueza é que Deus vem e se aprimora na gente. É onde Ele vem e trabalha. E Ele sabia que a força dele vinha de Deus. E que era Deus que fortalecia ele naquela situação. Então, por isso ele estava contente. Ele tinha aprendido a se contentar. Porque ele sabia quem estava com ele, quem estava cuidando dele, quem estava guiando ele até mesmo no sofrimento. Mas na nossa vida, estar satisfeito com pouco... Opa, aqui. Desculpa, me perdi aqui. Quem tem pouco, né, ou está enfrentando problema, não está contente. É assim, não é? Então a gente murmura o tempo inteiro. E quem tem muito não está satisfeito. Quem tem pouco não está satisfeito. Quem tem muito não está satisfeito. Não é assim? Porque quem tem muito, cada vez quer mais. Né? Cada vez quer mais na ganância. E muitas vezes esse querer mais, na maioria, né, ele nos afasta de Deus. Ele nos afasta de Deus. A ganância, porque o que está te motivando a querer mais? Qual é a motivação do teu coração? Qual que é a motivação do teu coração? Então, tudo isso Deus olha. E sabe, a gente pode usar ali até mesmo o exemplo do povo de Israel no Egito. O tempo inteiro, Deus proveu para eles. Deus livrou eles do cativeiro, livrou o povo do cativeiro, libertou o povo. Deus estava cuidando deles. Deus proveu maná, proveu o alimento todos os dias, água da rocha, as suas roupas não envelheciam. E o povo só murmurava. Eles diziam, né, para Moisés: ora, mas você nos tirou do Egito para que nós morrêssemos aqui? Melhor era ter ficado no Egito. Veja bem o que esse povo estava falando. E Deus o tempo inteiro cuidando deles. E eles não conseguiam estar contentes com o que Deus estava provendo para eles. Qualquer semelhança é mera coincidência. Não é assim? Então, quantas vezes a gente está murmurando? Vamos parar de murmurar. Vamos parar de murmurar e ser mais agradecidas, estar contentes com o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Permitir que Ele nos ensine em toda e qualquer situação, para que a gente possa realmente falar com entendimento. Posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso viver com pouco, eu posso viver com muito. Eu posso estar triste, eu posso estar contente. A verdade é que nós nunca estamos satisfeitas. E sabe o que é o problema? A gente culpa Deus. A gente culpa Deus. E Deus está lá olhando pra gente dizendo: filha, tu escolheu o caminho errado. Lembra que eu falei ali, que eu li, que Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Filha, você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus? Porque a matemática, ela não pode ser diferente. Se a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas vão ser acrescentadas. Não é as coisas sendo acrescentadas e depois a gente busca o reino de Deus. Deus, Ele quer ser prioridade na nossa vida. Como eu falei, nós precisamos sair do centro. O egoísmo. Nós queremos sempre o eu. Mas eu passei por isso, mas eu quero isso, mas eu não tenho aquilo. Ei, saia do centro da sua vontade. Coloque Jesus no centro e ande na vontade dele. Pare de culpar Deus. Muitas vezes a gente culpa Deus pelas nossas escolhas erradas. Nós não estamos no caminho do Senhor e a gente quer que Deus faça o quê por nós? Deus, Ele é tão misericordioso que Ele ainda nos dá livramento, Ele nos guia, nos cuida. Mas ei, você vai sofrer as consequências das suas escolhas.
Você vai, a Bíblia ela é muito clara. Então você tem que saber disso. A gente não pode andar como filhas mimadas. Não é mais tempo para isso. Eu preciso falar isso aqui, porque Deus falou isso para mim. Para de querer ser a filha mimada. A filha birrenta. A filha birrenta que não compreende o que eu estou querendo falar. E as escrituras, elas são tão claras, gente. Tão claras. Se você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, a sua vida vai andar de uma forma. Se você não coloca o reino de Deus em primeiro lugar, vai ser diferente. É só 2 caminhos que existem. É o caminho da verdade, é o caminho da mentira, é o caminho da luz, é o caminho das trevas. Não existe em cima do muro. Entendeu? E este é um tempo de se posicionar como a filha que sabe o pai que tem. Como a filha que está contente, glorificando e exaltando o nome do Senhor em toda e qualquer situação em sua vida. E eu falo isso aqui para você com muito temor no meu coração e com muita verdade. Porque eu não sou diferente. A vontade de murmurar é grande. A vontade de desistir é grande. A vontade muitas vezes de dizer por que eu não tenho é grande. Mas ei, eu fiz uma escolha. E essa escolha a gente faz todos os dias. Esse é o evangelho. Renúncia. Eu escolhi que Cristo cresça na minha vida. E Cristo era simples. Desse mundo nós nada levaremos. Estamos aqui por um propósito, por um objetivo. E nós precisamos compreender isto e andar nessa verdade. Andar nessa verdade com contentamento, sabendo o Pai que nós temos. Sabe, a gente muitas vezes quer se relacionar com Deus só para pedir. Só para pedir ou para murmurar. E não pelo que simplesmente Ele é. Não pelo que simplesmente Ele é. Então, que a gente possa viver nessa verdade de buscar a Deus pelo que simplesmente Ele é. Porque Ele é tudo. Nós não somos nada. Ele é tudo. Nós não podemos nada. Ele pode tudo. Ele quer cuidar das suas filhas. Ele quer cuidar das tuas feridas. Por que nós não deixamos Ele cuidar? Por que nós insistimos em ser filhas rebeldes? É o reino de Deus em primeiro lugar. Se assente, se jogue aos pés de Jesus. Pega a sua Bíblia, leia. Peça a ajuda do Espírito Santo. Espírito Santo, sabe, a Bíblia é o único livro que você lê na presença do autor. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai te revelar o que está escrito aqui. É Ele que vai fazer com que a palavra penetre, mas você precisa abrir a boca, você precisa orar, você precisa pedir. E o Senhor quer cuidar das suas filhas, mas daí a gente não se sente cuidada, a gente não se sente amada, mas a gente não deixa, a gente não se permite. Por quê? Porque dói, porque é dolorido, porque a gente quer ser o que a gente quer. E quando a gente quer ser o que a gente quer, a gente vai de contramão com a palavra. Porque Deus, Ele quer moldar o caráter de Cristo na gente. E o caráter de Cristo é muito diferente do que a gente é. É muito diferente do que a gente é. Então, esse é um processo. É um processo aonde Deus quer te colocar a identidade nova. Para que você realmente reflita Jesus Cristo. A luz. Nós precisamos ser a luz nesse mundo. E sabe, lá em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo ele ainda falou assim, ó, ele instruiu o seu discípulo, Timóteo, né? Falando assim, de fato a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar. Olha isso, nada trouxemos para esse mundo e nada podemos levar. Gente, por que a gente insiste em viver como se o mundo fosse, meu Deus, o mundo fosse acabar se eu não puder ter essa xícara? Tem gente que nem dorme.
Tem gente que não dorme porque quer ter, porque quer ter, porque quer ter, porque quer ter, e vive na ansiedade, não vive com contentamento, não vive na sua realidade, faz dívidas para adquirir. Para quê? Para mostrar uma coisa que você não é. Para mostrar uma coisa que você não é. E aquilo que você não é a sua verdadeira identidade. Você está vivendo o quê? Uma falsa vida. Uma falsa vida. Viva a sua verdade. Viva a sua verdade. Por isso, tendo que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Sabe, eu vou falar uma coisa aqui e eu espero do fundo do meu coração que você não se ofenda. Já estamos indo para a reta final, que você não se ofenda. Mas o Espírito Santo de Deus, ele falou uma coisa para mim esses dias. Na hora eu até ri, porque eu não acreditei que ele estava me falando aquilo. Mas o Espírito Santo de Deus ainda falou para mim assim, tu anota, que é para tu nunca esquecer isso. E eu fui obediente. Mas ele me falou assim, sabe, filha, existe o verdadeiro e existe o falso. E muitas vezes o querer é tanto pelas coisas desse mundo e as pessoas querem buscar tanto pelo se mostrar ser o que não é, para se encaixar num padrão, porque elas não aguentam viver a sua própria realidade, sabendo que não tem condições naquele momento de ter o que elas gostariam de ter. E muitas vezes a gente vai lá e compra algo falsificado, uma bolsa falsificada. Não é assim? Por quê? Porque a gente quer mostrar que a gente tem, mas a gente não pode ter uma Louis Vuitton, porque é super caro. A nossa realidade não pode ter uma Louis Vuitton, mas a gente quer ter uma Louis Vuitton. Aí a gente quer porque quer. Aí a gente vai lá e compra. Não, mas eu comprei a bolsa primeira linha. É primeira linha. E ainda entra numa discussão do que é primeira linha, do que é segunda linha. Ei, não é verdadeiro. É falso. Não importa se é a primeira linha, se é a segunda linha, se é a terceira linha. Não veio do Criador. É falso. Eu tô fazendo uma analogia, entende? Não se ofenda. Vocês estão compreendendo o que eu tô querendo falar, né? O Espírito Santo, ele falou esse exemplo pra mim. É falso. E quantas mulheres querendo andar na verdade falsa, a verdade que não condiz com a sua realidade. E isso tem muito a ver com o contentamento. Porque não estamos contentes com o que podemos ter. Nós não conseguimos nem administrar muitas vezes o pouco que temos e queremos ter coisas para mostrar que não condizem. Você sabe que você não pode ter, mas você quer ter a satisfação de dizer eu comprei e é primeira linha. Não! Se contente com o que você tem. Ande na sua realidade, ande na sua verdade, ande na simplicidade. Seja grata pelo pouco, seja grata pelo muito. Se você pode ter, isso é uma bênção. Se você não pode ter, é uma bênção. Glorifique ao Senhor. Não fique embusegada porque não tem. Agradeça. Isso é o caráter de Cristo. É o caráter de Cristo. É o caráter de Cristo sendo moldado na gente. Nós não podemos nos apegar com as coisas desse mundo. Nós não podemos, pois nada trouxemos para este mundo, grave bem isso, e dele nada podemos levar. Então, o que a gente está plantando aqui? Qual o nosso legado? Será que a gente está aqui nesse mundo só para fazer peso na terra? Será que a gente está aqui nesse mundo só para comprar coisas que a traça e o ferrugem vai corroer? Será que a gente está aqui nesse mundo só para adquirir, viver, adquirir, morrer, ir embora e tudo que a gente adquiriu ficar aqui? Ei, tem um plano muito maior. Tem um plano muito maior. Este é o chamado do Senhor, despertar as suas filhas para o plano maior dele. Então, quem anda em contentamento não anda ansioso, anda na sua realidade, vive o hoje, desfruta o agora, sabe o Pai que tem, confia no Pai e vive a essência do cristianismo, o simples deixado por Jesus. Sabe, viver em contentamento, né? Ele fala que aprendeu, Paulo diz, né, que ele aprendeu, então o estar contente é um exercício diário, não é algo fácil.
Nada no cristianismo, aqui no evangelho é fácil, vai nos confrontar tudo aquilo que a gente um dia acreditou, mas nós precisamos entender que a gente precisa estar com o coração contrito diante do Senhor. Para quê? Para que o nosso coração esteja maleável e ele consiga moldar, por mais que doa, porque os planos dele é muito melhor do que o meu e o seu. E se nós cremos nessa verdade, nós não podemos ser filhas resistentes ao que o Senhor quer fazer. Nós não podemos ser filhas rebeldes com o Pai. E aí, só que para viver essa prática do contentamento, uma coisa, grave bem, é a mudança da mentalidade, lá em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Então nós precisamos renovar nossa mente na verdade de Cristo, não na verdade desse mundo implantada na nossa mente, não. É difícil porque é uma limpeza, não é? É uma limpeza. É uma limpeza. A gente tem que andar pelos olhos da fé. Para que haja mudança da mentalidade, então, né? Precisamos deixar Deus nos moldar, precisamos aprender as lições do Mestre Jesus, nós precisamos andar com Jesus. Andar com Jesus é a gente ter tempo para ele, é a gente buscar o reino de Deus em primeiro lugar, colocar ele à frente. Para quem que a gente pede conselho? Vai pedir conselho pro Espírito Santo de Deus. Vai tomar alguma decisão, primeiro pergunta pro Espírito Santo de Deus. Coloca ele como prioridade na tua vida. E sabe, eu quero trazer uma reflexão agora aqui pra gente finalizar, encerrar, que já tá fechando o horário. Não tem como a gente viver os propósitos de Deus se não aceitamos assumir a nossa identidade, nosso DNA, a nossa essência de filha. Sabe, eu tenho falado muito sobre identidade, sobre propósito, porque tudo vai permear sobre isso. Se a gente não entende quem de fato a gente não vai conseguir viver os propósitos de Deus para nossas vidas. E nós precisamos entender que nós não somos o que o mundo diz que a gente tem que ser. Entende? Nós somos o que o Pai diz sobre nós. Nós estamos com muitas crenças erradas na nossa mente que precisam cair por terra, em nome de Jesus, essas crenças que te aprisionam e não te libertam. Sabe o que vai te libertar e fazer você enxergar a tua real identidade? Que você é filha, que você tem propósito, que você é amada, que você não é o que a palavra torta que te falaram, que você talvez é uma burra, que você não consegue, que você não pode, que você é uma pobre. Eu não sei. Eu recebi muitas palavras proferidas na minha vida que me fizeram acreditar que eu não podia e que eu não era nada. E isso me paralisou e me deixava só olhando para a vida dos outros. E eu não era contente com a minha vida. Então eu desejo do fundo do meu coração que isso caia por terra hoje. Que você saiba que você foi amada, que você foi desejada por Deus. Ele te planejou. Ele te teceu no ventre da tua mãe, ele te criou, ele colocou dons, ele colocou talentos em você. E ele quer fazer a boa obra através de Jesus Cristo na tua vida. Você é filha, se você crê em Jesus Cristo, deixar a graça dele se derramar sobre a tua vida, ele vai te fazer filha. Ele vai te cuidar, ele vai te restaurar, vai tratar e curar as tuas feridas internas, para que você ande como uma filha com nova identidade, sabendo quem é o teu pai, sabendo que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E aí, lá em Abacuque 3:17 e 18, fala assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento, de lavouras, nem de ovelhas no curral, nem bois nos obstáculos, ainda assim eu exultarei ao Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Vamos nos alegrar no Deus da nossa salvação. Tudo que ele faz tem um propósito, até mesmo nossas dores, até mesmo nossos sofrimentos. Mas deixa ele te tratar. Deixa ele tratar tuas feridas para que elas virem uma cicatriz. E aí você vai poder dizer, olha, tá vendo? Você tá passando por isso. Eu já passei, eu tenho essa cicatriz aqui. Mas ela curou, ela não dói mais. Agora eu estou contente, eu conheci aquele que cura, aquele que restaura, aquele que faz.
E aí, vamos finalizar, fazer uma oração. É uma bênção, a gente sempre fala das coisas do Senhor. Circunstâncias não pode tirar a alegria de quem está em Cristo. Porque quem está em Cristo Jesus descobriu nele alguém que vale a pena perder tudo, inclusive sua própria vida. Por ele, tudo vale a pena. Tudo vale a pena, inclusive a gente perder nossa própria vida. Não é assim? Então, que a gente possa viver pela fé e não por constatação. É pela fé. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe vocês que ficaram até o final aqui dessa live. Tenho certeza que Deus falou com cada uma porque é a palavra dele. E a Bíblia fala que a sua palavra ela não volta vazia. Que você possa ser edificada cada vez mais com a palavra do Senhor. Se você depois quiser tirar um print, postar nos seus stories para mim repostar depois com a frase que Deus mais falou no teu coração e que a gente possa despertar nesse tempo, sabe? Deus me chacoalhou e me despertou. Foi muito impressionante porque foi como se eu estivesse dormindo e de repente, puf, despertei. Para quê? Para o reino de Deus, para as verdades. Ei, esse mundo jaz no maligno. Nós pertencemos a um reino, vamos viver como filhas do rei, que pertencem a um reino e que andam nessa terra sendo a luz para resgate de muitas mulheres. Uma mulher curada, ela levanta uma mulher ferida. Vamos ser essas mulheres, vamos ser estas mulheres. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida todas as bênçãos do Senhor, que essa palavra frutifique, que teu coração tenha sido como uma terra fértil que recebeu a boa semente da palavra do Senhor e que ela cresça, germine, frutifique no teu coração, na tua vida, que você seja essa mulher desperta nesse tempo. Se você está aqui nessa live, é porque Deus te despertou em alguma área. Em nome poderoso de Jesus Cristo, eu declaro sobre a tua vida agora que tudo aquilo que tem te paralisado, que tem te impedido de enxergar a tua real identidade de filha do Senhor, tudo aquilo que vem te impedindo de ter contentamento no Senhor, que te amou, que te fez, que te salvou, que te livrou do vale da sombra da morte, que caia por terra agora, em nome poderoso de Jesus Cristo. Declaro sobre a tua vida que nada, nenhuma palavra que foi proferida sobre a tua vida vai te paralisar, que nada do que te falaram vai enraizar no teu coração e que as verdades do nosso Senhor é o que vai imperar sobre a tua vida a partir do dia de hoje. Que você é essa mulher desperta para as verdades do reino e que vai ser uma mulher despertada para despertar outras mulheres. Vai ser influenciada por Jesus, pelo evangelho, para influenciar outras mulheres, não na sua própria verdade, mas na verdade que cura, que liberta, que transforma, que gera vida em abundante. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigada a cada uma de vocês aqui presente. Bênção de Deus. Terça-feira que vem, vamos estar novamente aqui, no mesmo bate-canal, no mesmo horário, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe grandemente cada uma de vocês, do fundo do meu coração. Eu desejo que da mesma maneira que eu fui despertada e entendi a minha identidade, meu propósito, que você possa ter. Vamos caminhar juntas num propósito muito maior, em nome de Jesus. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Muito obrigada. Amém? Glória a Deus. Meu marido. Amém. Glória a Deus. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Um dia abençoado para cada um de vocês, tá? Tchau, tchau. Deus abençoe. Jesus é lindo, minha amiga. Beijo no coração.